Pasta 13. Resumo. Existem 3 coisas interconectadas dentro da minha entrevista com o diabo que mais me interessam. Esses 3 fatores me interessam porque foram as influências mais importantes da minha vida, um fato que qualquer leitor da minha história consegue facilmente discernir. Os 3 fatores mais importantes são o hábito de alienar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens de forma inviolável. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são suas próprias criações. Além disso, as dificuldades raramente são o resultado das circunstâncias imediatas. Elas geralmente são o ápice de uma série de circunstâncias, as quais foram consolidadas através do hábito da alienação com a colaboração do tempo. Samuel Insull não perdeu o seu império industrial de 4 bilhões de dólares como resultado da crise econômica. Ele começou a perder muito antes da crise, quando ele tornou-se vítima de um grupo de mulheres que o seduziram, tornando seus talentos de grande utilidade pública em uma grande ópera. Se em algum momento o homem na mais alta posição do mundo financeiro despencou devido ao poder da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, este homem foi Samuel Insull. Eu estou escrevendo sobre o Sr. Insull baseado em um conhecimento profundo sobre a sua pessoa e as causas dos seus problemas, os quais datam desde o tempo em que eu servi com ele durante a Primeira Guerra Mundial até o momento da sua tentativa doentia de fugir de si mesmo. Henry Ford passou pela mesma crise que arruinou o Sr. Insull, mas Ford passou pela crise sem um arranhão e acabou no topo. Você quer saber a razão? Eu lhe contarei. Ford tem o hábito de não alienar-se em nenhum assunto. O tempo é um poderoso amigo de Ford, porque ele formou o hábito de usá-lo de forma construtiva e positiva, com a ajuda de pensamentos de sua própria criação, cercado por planos próprios. Pegue qualquer circunstância que você deseje. Meça com referência ao seu relacionamento com o hábito da alienação, do ritmo hipnótico e do tempo, e você certamente terá as causas mais apuradas de todo o fracasso ou de todo o sucesso. Franklin D. Roosevelt assumiu o seu gabinete com um estrondo durante o seu primeiro mandato. Mas ele tinha um propósito principal em mente, e esse propósito era bem definido. Seu objetivo era parar o estampido do medo e fazer com que as pessoas começassem a pensar e falar em termos de prosperidade nos negócios em vez de crise. Ao trabalhar na busca de seu propósito, não havia alienação. As forças de toda a nação estavam consolidadas e moviam-se como uma só, ajudando o presidente a alcançar o seu propósito definido. Pela primeira vez na história da América, os jornais de todas as inclinações políticas, as igrejas de todas as denominações, as pessoas de todas as raças e cores e as organizações políticas de todos os partidos uniram-se formando uma força estupenda, com o único objetivo de ajudar o presidente a restaurar a fé e as relações comerciais no país. Em uma conferência realizada entre o presidente e um amigo de conselheiros de emergências, poucos dias após ele assumir a presidência, eu perguntei a ele qual era o seu maior problema. Ele respondeu, abre aspas, não é uma questão de maior ou menor. Nós temos apenas um problema, e este problema é parar o medo de suplantá-lo com a fé. Fecha aspas. Antes do final do seu primeiro ano, o presidente havia vencido o medo e o suplantado pela fé, e a nação estava vagarosamente, mas no caminho certo, para sair de uma vez por todas da selva da crise. No final do seu primeiro mandato, marque bem o elemento tempo, o presidente havia consolidado de forma tão efetiva as forças dos negócios americanos e da vida privada que ele tinha uma nação inteira o apoiando, pronta, desejosa e entusiasticamente apta a segui-lo, não importando o caminho que ele seguisse. Estes são fatos bem conhecidos para todo mundo que tenha lido os jornais ou escutado o rádio. Então veio outra eleição presidencial e a oportunidade para as pessoas expressarem sua fé no seu líder. Elas a expressaram com uma vitória sem precedentes na política americana, e o presidente assumiu o gabinete para um segundo mandato com uma votação quase unânime, perdendo somente em 2 estados.
Agora observe como a roda da vida começou a reverter-se e a voltar-se para outra direção. O presidente mudou a sua política, baseada em definição de propósito, e entrou para a indefinição e para a alienação. A mudança na política dividiu o poderoso Partido Trabalhista e fez com que mais da metade desse grupo ficasse contra ele. Ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso e, mais importante do que isso, ele dividiu o que antes era quase sólido em ambas as casas do Congresso. E mais importante do que isso, ele dividiu o povo americano em dois grupos, prós e contras. E com um resultado final que o que sobrou daquele presidente foi somente o seu sorriso de $1 milhão e seu aperto de mão firme. Obviamente não o suficiente para fazê-lo reconquistar o poder que ele uma vez teve na vida americana. Aqui então temos o excelente exemplo de um homem que foi aos céus com grande força através da definição de propósito e desmoronou para o ponto de partida pelo hábito da alienação. Tanto na subida quanto na sua queda, pôde-se ver claramente o funcionamento da alienação e da não alienação, alcançando um pico através do poder do ritmo hipnótico e do tempo. Em toda a minha vida, o diabo teve uma dramática história para contar sobre os seus negócios comigo. Ele viu eu me alienar e me desalienar em oportunidades de negócios, os quais muitos teriam dado tudo o que tinham para tê-las. Ele viu eu me alienar na minha política de relacionamento com os outros, particularmente na minha falta de cautela com os negócios. A circunstância que me salvou do controle fatal da lei do ritmo hipnótico foi a definição de propósito com a qual, finalmente, eu dediquei toda a minha vida para a organização de uma filosofia de realização pessoal, orientada para o sucesso. Alienei-me em algum momento ou outro, em pequenas ações e decisões, mas a minha alienação foi anulada pelo meu propósito maior, que era o suficiente para restaurar a minha coragem e colocar-me no caminho da busca do conhecimento em todas as pequenas derrotas. Aprendi alguma coisa da natureza danosa do hábito da alienação enquanto estava engajado em analisar mais de 25 mil pessoas na conexão com a organização da lei do sucesso. Essas análises mostraram que somente 2 de cada 100 pessoas possuem um objetivo definido na vida. As outras 98 foram pegas pelo hábito da alienação. Parece-me mais do que uma coincidência de que as minhas análises claramente corroboraram as afirmações do diabo, de que ele controla 98 de cada 100 pessoas, devido justamente ao hábito da alienação. Olhando para o passado e analisando a minha própria carreira, eu posso ver claramente que eu poderia ter evitado a maioria das derrotas temporárias com as quais eu me deparei se eu tivesse, naquele momento, seguido um plano para a obtenção do meu maior propósito na vida. Da minha experiência em ter analisado os problemas de mais de 5 mil famílias, eu sei definitivamente que a maioria das pessoas casadas que se desarmonizam um com o outro o fazem devido ao acúmulo de um grande número de pequenas circunstâncias no seu casamento, as quais poderiam ter sido esclarecidas e controladas no momento em que foram criadas, se houvesse uma política definida para fazê-lo. Eles não vivem a sua vida de casal com definição de propósito. Assim a história é feita, desde o princípio dos tempos. O homem que possui o plano mais definido, com propósito e força, caminha para a vitória. Os outros correm para conseguir abrigo e acabam sob a liderança daqueles que são mais determinados. A resposta não é difícil de encontrar. Não há necessidade de olhar para o céu para encontrá-la. Da minha parte, eu preferiria procurar a resposta no diabo, porque ele me contaria rapidamente que a vitória vai apenas para as pessoas que sabem o que querem e que estão determinadas a consegui-la. Elas dominam o hábito da alienação. Elas possuem políticas definidas, planos definidos e objetivos definidos. A sua oposição, que muitas vezes está em número maior, não tem chance alguma contra eles, porque a oposição não possui nenhum plano, nenhum propósito e também não possui uma política, exceto de alienar-se, esperando que alguma coisa possa vir de algum lugar para ajudá-las. Naquelas 3 breves frases, você possui todas as informações necessárias para distinguir com clareza a diferença entre o sucesso e o fracasso, a força e a falta dela. Chegamos agora perto do fim de nossa visita através desse livro. Se fôssemos tentar colocar em apenas uma frase a coisa mais importante que eu tentei expressar através desse livro, seria algo do tipo, abre aspas, os desejos dominantes podem ser cristalizados nos seus equivalentes físicos, através da definição de propósito, amparada por planos definidos,
com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. Fecha aspas. Aí você tem a fase positiva da filosofia de realização pessoal que eu tentei descrever através deste livro com o máximo de brevidade e simplicidade. Se você expandir a filosofia como um propósito de adaptá-la às circunstâncias da vida, você verá que ela é tão grande quanto a vida em si mesma, que ela cobre todos os relacionamentos humanos, todos os pensamentos humanos, objetivos e também desejos. Então, aqui estamos, no final da mais estranha de todas as milhares de entrevistas que eu fiz com as maiores personalidades, por um período de mais de 50 anos de trabalho, na minha procura pelas verdades da vida que levam à felicidade e à segurança econômica. É estranho, no entanto, que após ter tido a cooperação ativa de homens como Carnegie, Edison e Ford, eu tenha sido compelido finalmente a ir até o diabo para encontrar um conhecimento prático do maior de todos os princípios revelados na minha procura pela verdade. Como é estranho que eu tenha sido forçado a experimentar a pobreza, o fracasso e a adversidade em centenas de formas antes de ter tido o privilégio de entender e utilizar a lei da natureza que neutraliza essas armas e as elimina de nosso caminho. Mas o mais estranho de toda esta dramática experiência que a vida me proporcionou é a simplicidade da lei pela qual, se eu a tivesse entendido, poderia ter transmutado meus desejos de forma substancial, sem ter de me submeter tantos anos a períodos de miséria e dureza. Eu enxergo agora, no final da minha entrevista com o diabo, que eu estava carregando em meus próprios bolsos os fósforos com os quais o fogo da adversidade estava me queimando. Eu vejo também que a água com a qual esse fogo poderia ter sido extinguido estava em grande abundância, sempre disponível, esperando pelo meu comando. Eu procurei pela pedra filosofal com a qual o fracasso pode ser convertido em sucesso, somente para aprender que tanto o sucesso quanto o fracasso são resultados das forças evolucionárias do nosso dia a dia, através do qual os pensamentos dominantes são costurados ponto a ponto e transformados nas coisas que queremos, ou nas coisas que não queremos, de acordo com a natureza desses pensamentos. Infelizmente, eu não entendia essa verdade no momento em que alcancei a idade da razão, porque se a tivesse entendido, teria sido capaz de desviar dos obstáculos que fui forçado a pular enquanto caminhava no, entre aspas, vale da sombra da vida. A história da minha entrevista com o diabo agora está em suas mãos. Os benefícios que você receberá dela serão da exata proporção do pensamento que ela inspira em você. Para beneficiar-se da leitura desta entrevista, você precisa concordar com cada porção dela. Você somente tem que pensar e chegar às suas próprias conclusões em relação a cada parte dessa entrevista, o quão razoável ela é. Você é o juiz, o jurado e o advogado, tanto da defesa quanto da acusação. Se você não vencer o seu caso, a perda e a causa da perda serão somente suas.